Então, muitas vezes é o que eu digo, um processo de coaching, sim, ele vai abrir, ele vai mexer, ele vai limpar, mas ele vai curar. Ele vai sumir essa dor, né? Vai fazer com que suma. Então, o que será? É bom que a pessoa se questione, o que será que eu vivi lá na minha infância, que hoje pode trazer uma raiz, de que eu deixo os outros passar na minha frente, de que eu não me posiciono, que eu acho que o que eu tenho tá bom. Tem muitas pessoas que me dizem o que eu tenho já tá bom. Será? E será que a gente está cumprindo o propósito de Deus na nossa vida? Será que Ele fez te trouxe nessa terra para dizer o que você tem tá bom? Ou Ele tem planos incríveis para a sua vida e você acha que o que você tem já tá bom? E não é sobre ter, é sobre ser. Uau, né? O que eu sou já tá bom? Não. De repente, não sei se você nasceu com dons e habilidades de fala e você precisa explorar, falar para mais pessoas ouvir. Né? Cada pessoa tem dons e habilidades. E a gente entra em perfis comportamentais, tudo isso que vem do autoconhecimento, para a gente entender qual que é o nosso plano original. Você sabe que um dos pilares do instituto que eu fundei aqui em Orlando, o Instituto Tursi, é devolver as pessoas para a origem delas. Uma coisa que para mim também é uma coisa que as pessoas precisam conhecer para falar, é essa luta entre fé e processo, entre fé e conhecimento. Tudo que o conhecimento traz está na Bíblia. Eu entendi que quando eu fui me conhecer, a minha origem, ela precisava ser resgatada. Então eu fui para a fé. Na fé eu fui conhecer como eu fui criada, como Deus me criou, o que diz respeito sobre a minha criação na palavra de Deus. E quando eu comecei a olhar isso, eu estava fazendo um processo também. Um processo de autoconhecimento com uma ferramenta chamada coach. E aí, eu unifiquei o que estava no meu natural com o sobrenatural. E eu comecei a ver que Deus traz na Bíblia, Deus traz na palavra dele, tudo que existe, tudo que é criação no mundo foi criado por Deus. É óbvio que nós precisamos entender aonde entra o conhecimento, onde entra o sobrenatural, a fé, e eu amo discorrer sobre isso. E você estava falando, o plano original. O plano original de Deus é que nós somos sejamos imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, Deus é uma pessoa que tem, assim, dons incríveis, insondáveis. E a palavra de Deus diz que nós podemos fazer aquilo que Jesus veio fazer na terra. E às vezes, que nem... a Bíblia fala assim, que a gente tem que sempre considerar o outro superior a nós mesmos. E isso de fato é. Mas isso não quer dizer que nós devemos dar ao outro fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, às vezes, as pessoas confundem essa questão do que, assim, tá bom do jeito que tá, porque, assim, eu já tô fazendo. Se tem outro melhor, é porque Deus... Mas talvez seja uma sabotagem, é onde entra a ferramenta, que te sabota para você não fazer, porque Bárbara, quando eu comecei a descobrir isso em 2009, a minha vida, ela virou, porque eu falei, eu não abro mão mais daquilo que Deus tem para mim. Não é o que o outro pensa, não é o que o outro decide, mas é aquilo que Deus estabeleceu como propósito da minha vida. Então, se Deus estabeleceu, Márcia, você vai se apresentar, Márcia, você... E veja que interessante, quando eu era criança, eu pegava a escova de cabelo e ficava na frente da TV, porque eu queria ser apresentadora. E por anos, eu trabalhei como controller financeiro de uma empresa, atrás de um escritório, de uma mesa de escritório, de um computador. Entreguei o meu propósito por mais de 20 anos. Mas o dia que eu saí dali, Deus começou a cumprir um propósito e um sonho de infância. Mas eu já tinha rompido a rejeição, o medo, a crença de não merecimento, a de incapacidade. E eu entendi que pela fé estabelecida naquele que eu creio e com a capacidade que vem dele, eu poderia viver. E nós estamos discorrendo algo que vai ajudar muita gente. Eu creio que você que está aí paralisado, eu queria, Bárbara, que você falasse como que você viveu essa experiência para você chegar hoje aqui e poder falar para as pessoas que existe um caminho. Eu não tenho dúvidas que você tem uma história forte.
Conta pra gente. Uau, Márcia, até quando você começou a falar, né, a sua história, eu digo assim, meu Deus, é muito semelhante. Eu, na minha infância, a família inteira dizia que eu subia na mesa e queria me apresentar, que eu sempre fui daquelas crianças, né, também falar, sempre muito comunicativa. Não querendo te interromper, mas é comum você se sentir, e talvez quem tá ali se sentir, ou ouvir palavras de pais, autoridades dizendo, quer se aparecer. Ter rótulos, conta aí. Então, nessa situação da cena da mesa, eu só lembro de uma coisa, que todo mundo dizia que quando eu desci, eu puxei a toalha e caiu tudo. Que dizia, meu Deus, é estabanada, faz tudo, que estragou tudo e tal. Então, hoje eu tenho a cena de eu em cima, né, na minha memória, da mesa, feliz e falando. Mas a minha infância inteira e adolescência foi de que eu tinha derrubado tudo e quebrado, sabe? Nesse sentido.